a todos vocês. Hoje nós estamos aqui com a professora Tânia Rezende. Ela é professora especializada da sala de recurso e também é professora formadora na área da educação especial. E hoje eu sei que você já me conhece um pouquinho, Sônia Alencar. Estou aqui para falar um pouquinho também do nosso site Sol Oliveira, que é um site sobre neuropsicopedagogia. E eu vou passar a palavra para a Tânia se apresentar, fazer a apresentação dela, e logo em seguida ela vai conversar conosco sobre adaptação curricular. E aí o pessoal que foi entrando, se quiser mandar as perguntas, pode pedir a palavra, a mãozinha, aí a gente vai respondendo, né, Tânia? Sim, claro. Então, passo a palavra aí para a Tânia fazer a apresentação dela. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu estou muito lisonjeada pelo convite da Sônia. Falar da educação especial, isso é sempre um prazer, porque, como as pessoas dizem, que eu tenho a educação especial na veia. Então, realmente, né, eu também tenho uma deficiência visual, por conta de um acidente de carro. E com isso eu fiquei com resíduo visual, eu tenho uma visão periférica e que eu aproveito muito bem, eu tenho uma eficiência muito boa, né? E por conta disso eu acabei indo fazer a pedagogia, porque nem era esse o meu foco. Na época eu estava prestando vestibular para veterinária e aí de repente virou-se tudo. E aí fui fazer pedagogia, depois fui ser cliente da Fundação Dorina e lá então acabei me interessando pela área e fui fazer, ainda na minha época era habilitação na educação de deficiência visual, pela Unesp de Marília. E aí desde então venho trabalhando já fiquei em sala de recursos 26 anos e faz 33 que eu estou na rede estadual. Fiz agora dia 21 de março. Então, a educação especial realmente é algo que eu respiro, educação especial 24 horas por dia. Então, a sala de recursos, né, é um trabalho maravilhoso da área da deficiência visual. Só contando um pouquinho para vocês, a deficiência visual, ela nunca esteve como classe especial nas escolas. Ela já, quando foi criada, e Dona Dorina trouxe a ideia da especialização, ela trouxe dos Estados Unidos e montou o primeiro curso de especialização na área da deficiência visual no Instituto Caetano de Campos, onde hoje é a Secretaria da Educação, ali na Praça da República. Para quem conhece, em São Paulo, é bem no centro, e hoje é um prédio maravilhoso, o prédio Caetano de Campos. E Dona Dorina trouxe, e aí desde então foi criado, na época, as classes Braille nas escolas. E depois transformou-se em sala de recursos para alunos com deficiência visual. Então, desde que começou isso, porque antes os cegos aqui tinham a possibilidade de estudar no Instituto Padre Chico. E depois, com essa possibilidade, na década de 50, Dona Dorina abre essa possibilidade para os alunos estudarem na rede, já no ensino regular, desde essa época, e tendo a sala de recursos como apoio. Então, para mim é um orgulho trabalhar nessa área e ter podido conhecer Dona Dorina, ter podido ainda conviver com ela muitos anos e aprender muito, né? Beber do seu saber, de tudo que ela foi uma mulher pioneira, eu acho que é importante a gente dizer,
Ela foi até hoje a única mulher presidente da Organização Mundial de Cegos, numa organização basicamente masculina, e ela foi a primeira mulher e até hoje a única a ter ocupado esse cargo. E o Brasil, a área da deficiência visual deve muito a esta mulher, que realmente foi inovadora em tudo que fez. Então, isso é um pouquinho da história. Então, eu fiquei 26 anos trabalhando em sala de recursos, e aí depois saindo da sala de recursos, fiquei só no CAP, mais 5 anos, e agora eu já estou galgando outros rumos, né, na área da formação. E agora estou na EFAP em formação. Então, é um pouco dessa história. O que é importante é a gente estar falando sobre isso. Sempre é bom. Ok, Sônia? Sônia? Eu fechei meu microfone um pouquinho, porque conforme você está falando, e vai dando alterações no som. Então, eu fechei o microfone. Então, eu conheço a Tânia há muitos anos, não vou falar quantos, porque senão vai revelar nossas idades aí, né? E a Tânia me ensinou muito sobre a educação especial e principalmente sobre adaptação curricular e adaptação de acesso, que é o tema nosso de hoje, né? Bem, eu sou formadora, já fiz um mestrado sobre formação de professores e também já fui professora coordenadora na área da educação especial. Igual a Tânia falou, a gente sai da educação especial, mas a educação especial não sai da gente, né? Tá ali no sangue. E agora nós estamos aí com um projeto novo, que é o projeto do site Neuropsicopedagogia, que se chama Sol Alencar, eu já passei para vocês. E nós estamos fazendo aí algumas lives sobre diversos temas, e para entender um pouquinho, né, como funciona toda essa questão neural. E hoje também eu trouxe para vocês um pedacinho, uma pontinha apenas do trabalho da professora Alessandra Saraiva. Depois ela está conosco, depois se ela quiser falar alguma coisa, ela pode falar. Eu trouxe um pedacinho do trabalho dela, onde ela fala sobre a relação dos neurônios espelhado com o autista, né? E como no nosso trabalho, Tânia, eu coloquei alguma coisa sobre adaptação curricular, né? E quando a gente fala de adaptação curricular, a gente fala para todos os alunos, público da educação especial. Mas eu gostaria de que você, antes de eu colocar o PPT para passar para o pessoal, gostaria que você falasse um pouquinho sobre adaptação de acesso, né? Para quem não conhece a Tânia, né, ou que chegou agora, ela tem a deficiência visual e ela manja muito, né? Ela me ensinou muito sobre a relação da adaptação de acesso, como nós devemos trabalhar com os alunos na sala regular e na sala de recurso. Você poderia falar um pouquinho, Tânia? Sim, porque assim, a gente, de acordo com o... Nossa, agora fugiu o nome. Que era as diretrizes, né, do MEC, lá atrás. Então, eles dividiam em adaptação de acesso e adaptação curricular. Adaptação de acesso é quando você dá, o próprio nome já diz, acesso do currículo ao aluno. Como é que é esse acesso? Então, a gente diz sempre que no caso dos alunos com deficiência visual, seja ele um cego e até mesmo de baixa visão, quando você faz a adaptação de acesso dos materiais, o que significa isso? Pegar um mapa e torná-lo
acessível. Como? Fazendo ele em relevo. E não precisa grandes técnicas, porque às vezes os professores ficam, ai, mas não tem, precisa milimetricamente, tanto aqui, tanto ali. Não, você precisa dar acesso a esse aluno. Então, com cola plástica, com barbante, você faz a adaptação desse material, desse mapa, do gráfico, utilizando aquele palito de churrasco, que foi do churrasco do domingo, você lava, tal, no dia segunda-feira ele vira um eixo XY, o eixo cartesiano. Para quê? Porque o cego, ele precisa do tato para perceber. Então, isso é uma adaptação de acesso. Você dá acesso a ele, que ele consiga perceber o que é uma parábola, o que é um mapa, o que são os rios que falam, aquilo que o professor fala, o que é um trópico de Capricórnio, o que corta, lógico que a gente sabe que isso, esse trópico, né, não existe essa linha, é uma linha que a gente, invisível, né, que está lá, é o marco, mas isso, pelo menos, o aluno vai saber aonde está, quando o professor estiver falando, ele vai ter noção do que o professor está falando. Então, tudo que você puder dar acesso a esse aluno é importante. Então, já no caso da adaptação curricular, e que hoje tem outros nomes, como adequação, como flexibilização, você tem que fazer algumas mudanças. Na adaptação de acesso, você não faz nenhuma mudança. Então, você pega o texto, é uma prova de matemática que tem vários gráficos. Ok, então o que você pega? Você vai colocar em braille ou mesmo em ampliado, porque também para o aluno com baixa visão é muito legal ele trabalhar com o tato. Você faz as duas coisas, você faz no ampliado e faz no tato. Ajuda muito esse aluno, porque às vezes a visão dele é baixa. E às vezes para ele perceber aquele desenho, aquela figura, fica mais difícil. Então, o enunciado da questão é o mesmo, você não muda nada. Você só transforma em relevo. Quando a gente fala dessa adaptação curricular, que hoje os nomes, né, adequação, adaptação curricular e flexibilização, você tem que pensar no que o aluno vai conseguir aprender, entender daquele texto. Então, você pega um texto de história, de geografia, de português, não importa. E você tem um aluno lá com uma deficiência intelectual, e aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um recorte desse texto e ver, e juntamente, né, o professor do regular vai perceber o que é importante você estar passando para esse aluno. Então, às vezes é um texto enorme que tem, mas às vezes um parágrafo diz tudo do texto. O resto é mais detalhes. Pronto, aquele pedacinho você vai já, porque o aluno perceba. Quando você vai fazer um problema, então tem lá, o problema fala em 1000 toneladas. Você põe o número 1 tonelada, para que o aluno possa entender e ele vai entender e talvez resolver aquele problema que você colocou. E aí você vai fazendo, quando você faz alguma adequação. Então, na adequação, são pequenos ajustes que você faz dentro do texto, dentro daquilo que você quer apresentar para o aluno. O que é importante? Que nós saibamos quem é o nosso aluno. Que nós tenhamos olhado para aquele aluno. Que nós sabemos as limitações e principalmente o que ele gosta.
Então, de repente, é um aluno que se dá muito bem com receitas, que gosta disso. Então, você pode trabalhar com isso, trabalhar no concreto, receitas, para que ele perceba como é que funciona. Eu, na época quando eu ainda estava estudando, a Unesp de Marília, ela tinha uma proposta que ela levava os alunos da educação especial para conhecer outros serviços, outros lugares. E nessa época nós fomos a Brasília. Em Brasília nós visitamos uma escola, que na época era uma escola especial, mas independente disso, do trabalho, um trabalho maravilhoso. E o que eu achei muito interessante, eles tinham na cozinha, o pessoal descrevendo para mim, receitas na parede. Então tinha lá receitas de pão de queijo, de bolo de queijo, de bolos mais fáceis, de bolinhos de chuva. Então, como estavam essas receitas? Com as embalagens. Então, tinha lá, o formato era uma xícara, então tinha a figura de uma xícara e o que era aquela xícara, se era farinha, se era polvilho, se era leite, o que era. E aí tinha... Vocês não imaginam como aquilo era maravilhoso para os alunos. Nós vimos os alunos fazerem o pão de queijo, fazerem o bolinho de chuva, só olhando as figuras. Eles não tinham a leitura e a escrita, mas eles liam o mundo, eles liam as receitas, porque ali estavam e eles produziam o pão de queijo e depois tinha lá um grupo, já tinha uma questão de venda, então eles vendiam para poder angariar o dinheiro para comprar os produtos. Quer dizer, olha quanta coisa a gente pode fazer, isso em sala de aula também. Usando a parte de concreto, trabalhando muito com esses alunos do concreto, com aluno com transtorno também, apesar da sua especificidade em vários níveis, a gente tem visto trabalhos maravilhosos. Hoje, conversando com um professor do regular, achei fantástico, ele um professor de geografia e tinha uma aluna autista na sua sala. E aí, ele, como é que ele ia trabalhar? E ele empiricamente foi testando várias coisas. Conclusão, ela não tinha uma coordenação motora fina, né, muito refinada. Ele conseguiu, através de colocando uma cordinha na mão, colocar os desenhos, né, de mapas, isso na frente, e ela conseguia pintar aquilo que era que ele mandava, né, o que dentro da matéria dele, ela conseguia fazer. Então, ele arrumou esse jeito de que fazer, de como atender, de como essa aluna participar da aula dele, apesar das dificuldades dela. Então, ele não focou na dificuldade dela, o foco dele foi na resolução de como fazer ela participar. E é isso que a gente tem que perceber. A gente nunca pode olhar para o aluno naquilo que ele não faz, e sim nas possibilidades que ele apresenta. Porque se a gente olhar para esse aluno, a gente vai entender do que ele gosta, de como ele interage. Então, se um aluno que adora falar de futebol, poxa, traga um texto sobre o futebol para ele. Você vai ler usando a parte audível. Hoje, né, a tecnologia está aí, então você pode colocar lá no celular um texto, alguém lendo esse texto, para que ele entenda do que eu estou falando. E os outros alunos, muitas vezes, aprendem com isso também. Porque eu sempre brinquei muito, eu falei, a gente atira no que viu e acerta no que não viu. E às vezes você tem um aluno com dificuldade de aprendizagem dentro da sala de aula
E aquele material que você trouxe, aquela adaptação que você fez para um aluno, às vezes vai servir para tantos outros, né? Você quer perguntar alguma coisa, Sônia? Você quer fazer algum comentário? Vamos lá, fazendo um bate-bola, porque você tem uma experiência muito grande também, então podemos fazer um bate-bola aí. Ah, mas toda a experiência que eu tenho com quem eu aprendi, né? Não, também não. Também tinha já uma experiência grande, é uma professora já que já tinha o know-how. Você foi uma das minhas professoras, né? Com muita excelência dentro da educação especial. Eu vou colocar só um pouquinho, Tânia, o PPT. Por favor. No nosso teste, eu coloquei para você algumas angústias, né, que o pessoal estava nos trazendo. Então, eu vou colocar só um pouquinho o PPT e já passo a bola para você. Sim. Para você comentar, tá bom? Tudo bem? Ok. Eu e a Tânia, nós trabalhamos muito tempo juntas sobre adaptação curricular e de acesso, né? E nesse material que nós preparamos para vocês, a gente coloca aqui algumas angústias que os professores trazem para nós. E a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia, junto com a pedagogia e a educação especial e outros campos, elas conseguem falar para nós alguns temas e elas conseguem, né? Elas tentam essas ramificações, elas tentam amenizar alguma das nossas angústias dentro da educação. É um desafio, assim, muito grande falar do processo da estrutura educacional dos docentes, porque essa estrutura educacional, ela vem desde lá do ensino infantil, né, Tânia? Até o ensino superior. E a gente percebe que existe uma defasagem muito grande, uma defasagem cognitiva dentro dessa estrutura, e os professores sempre estão buscando e perguntando para nós alguma formação, alguma orientação nesse campo aí da educação especial, da adaptação curricular e de acesso. E aí nós fomos buscar assim algumas informações lá na neurociência, na neuropsicopedagogia, né, unindo aí a psicopedagogia e a pedagogia. E também a gente não pode deixar de lado os nossos companheiros aí da psicologia, né? Eles fazem um trabalho muito grande junto conosco. E tudo isso para quê? Para nós falarmos um pouquinho do significado dessa aprendizagem, né? E no dia a dia, a gente vê uma discrepância muito grande em relação o que o aluno, às vezes lá na sala de aula, ele está aprendendo e aquilo não tem significado para ele, né? E nós vemos também, a Tânia aí já fez uma palestra conosco, e não sei se você lembra, Tânia, o Jorge, que também está nos escutando, quantas atividades os professores mostraram, quantas práticas educacionais os professores mostraram em relação à adaptação curricular e de acesso. E essas práticas, elas devem serem mostradas, divulgadas, né? Por quê? Quando nós trabalhamos, mostramos essas práticas das adaptações, o que é adaptação curricular? Tem receita para adaptação curricular? Não tem, né, Tânia? A gente não tem receita para esse processo. Mas quando a gente entende, igual a Tânia estava expondo, quando a gente
entende o aluno como ele é e a gente não olha para o problema dele, a gente não olha para a deficiência dele, a gente consegue trabalhar com esse aluno no que ele necessita. E quando nós trabalhamos adaptação curricular ou de acesso, nós, professores, temos que elaborar um plano. E esse plano, muitas vezes, vão ser ações que vão prevenir outros problemas, né? E eu trouxe aqui para vocês uma imagem que eu gosto muito de trabalhar, que é a lâmpada, né? A lâmpada e os seus post-its, as suas ramificações. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui no centro o problema. Mas qual é o problema? O problema para mim pode ser diferente do problema que é para você, né? Então, às vezes, nós, professores, estamos ali naquele centro e enxergamos diversos problemas, mas é um problema para mim. E para o aluno que é deficiente intelectual ou ele é autista, né? É o chamado transtorno do espectro autista, o TEA. Para ele, o deficiente físico, auditivo, para ele não tem problema. E às vezes é nós que enxergamos certos problemas, né? E então é muito importante para os professores entender o que é adaptação curricular e de acesso. E principalmente, todos nós devemos estar cientes que todos nós somos responsáveis por esse processo. A família tem a sua responsabilidade, a escola, os gestores, professores, os psicopedagogos podem nos ajudar muito, os neuropsicopedagogos também. E retornando, a adaptação curricular, ela não tem receita, ela é subjetiva. Cada aluno, cada criança, cada ser humano, o professor deve fazer o seu plano, o seu objetivo, o conteúdo, a metodologia, de forma que vá atender o tempo dessa criança, o processo de aprendizagem dessa criança dentro da sua especificidade, né? Dentro daquilo que ele precisa. E a adaptação de acesso, como a Tânia já colocou para nós, também, ela não tem receita, né? Eu lembro que a gente estava fazendo, nós estávamos fazendo uma atividade de formação com os professores coordenadores, e cada coordenador trouxe um tipo de adaptação curricular e um tipo de adaptação de acesso. Olhando para dentro da sala de aula da sua escola. Então, nós colocamos para eles, tá vendo? Tanta coisa, tantas ações pedagógicas que os professores fazem, e não tem receita. Se cada professor for escrever o que faz na sala de aula, vai dar um livro, né, Tânia? Com certeza. E aí eu volto a palavra para a Tânia, para ela fazer as suas considerações aí. Pode falar, Tânia. O que você colocou na tela, tem alguma coisa que você gostaria que eu comentasse, Sônia? Eu gostaria que você focasse mais, se você puder, e é da sua área, da sua propriedade, que você focasse, acho que. Peraí, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, que estava compartilhada. Que você falasse um pouquinho para a gente sobre as ações pedagógicas dos professores em relação à adaptação curricular, que foi o que eu passei ali no PPT. Que as angústias deles, que eles trazem para nós, lembra que nós conversamos muito sobre isso, né? Eles trazem essas angústias para nós e nós não temos receita. Exatamente. Então, é assim, o que a gente, nas minhas visitas, enquanto professora de sala de recursos, conversando com os professores do regular, porque o professor da sala de recursos, ele tem essa parceria com o professor do regular.
Então, feliz a escola que tem um professor, né, da educação especial, que tem uma sala de recursos, que tem esse apoio. E às vezes as outras escolas que não têm, aí falar, o professor não vai fazer nada, ele não tem, ele não tem apoio, mas como é que seria? Esse exemplo que eu dei desse professor que eu conversei com ele hoje, esse professor não tinha ninguém que orientasse ele, porque na escola que ele trabalhava não tinha nenhuma sala de recurso. Então, e ele tinha uma aluna autista na sala. E ele queria trabalhar com aquela aluna. Então, o que ele foi observando? E foi vendo quais eram as possibilidades e como ele poderia ajudar para que cada vez mais aquelas possibilidades, aquilo que ela tinha de... Não seria de bom, né? O que ela tinha ali dentro das limitações dela, mas o que ela conseguia fazer, ele foi buscando até que pensou nesse barbante para que ela pudesse ter a coordenação motora dela fina ali mais restrita e ela pudesse pintar algo que ela sempre quis. Então, a gente sabe da angústia do professor, a gente escuta muito que o professor diz que não foi preparado, o professor diz que ele não teve nada na faculdade, e a gente chega até a ouvir que não é obrigação dele fazer. E a minha fala é sempre assim, professor, você fez metodologia na faculdade, você fez didática e fez estágio. Então, saber dar aula, você sabe. O que você precisa é buscar que instrumentos necessários para atingir esse aluno que às vezes você não consegue tão diretamente. Então, você tem um aluno com deficiência intelectual. Você está dando lá a aula e às vezes o texto, aquilo que você está colocando, ele não vai conseguir atingir. Porque se ele conseguir atingir, ele não tem a deficiência. Então, é olhar para aquele aluno. Ah, professor, mas eu tenho 45 minutos de aula. Você acha que eu vou ter tempo de olhar? Eu vou dizer que se você tiver 2 minutos para olhar para aquele aluno, você vai ficar com 43 minutos ainda de aula. Você precisa olhar para o aluno, olhar. Observar aquele aluno. Porque ele conversa com um colega, ele está ali interagindo. Você só precisa olhar para ele. E aí, a partir desse momento, você tem um professor coordenador dentro da escola. Então, o professor coordenador também pode ser o apoio do professor do regular, que não tem esse apoio do professor de educação especial, porque aí esse professor coordenador pode buscar mais informações nas diretorias de ensino, com outros professores, e a troca, né, nos ATPCs. Então, esse trabalho desse professor é olhar para esse aluno. O que aconteceu com esse professor? Que olhou para essa aluna, e que também tinha 45 minutos de aula, mas ele descobriu como interagir. Então, a adaptação, como a Sônia diz, não tem receita. Qual seria a receita? O que seria que de dicas que a gente poderia dar? Textos imensos para alunos com deficiência intelectual e com TEA não resolve. Não dá para você dar textos imensos. Mas você pode recortar textos e trazer o concreto muitas vezes. E observar, conversar com a família, conversar do que ele gosta. Já com a área da deficiência auditiva, normalmente esse aluno tem um professor interlocutor. Então, é o professor interlocutor que vai dar aula? Não, é você que vai dar aula. Mas você pode fazer adaptação. Como?
o deficiente auditivo, ele precisa ter o apoio de imagens. Então, na sua aula, você não vai trazer um texto que não tenha nenhuma imagem. Por quê? Porque senão o professor interlocutor vai ter que ali uma dificuldade imensa. Então, você pode também preparar a sua aula antecipada e passar para o professor. Mas na sua aula, você trazer sempre figuras, sempre imagens para esse aluno com deficiência intelectual, que é tão importante. Porque ele precisa da imagem, essa é a imagem que o apoia. O aluno com deficiência física, se ele for só cadeirante, não tem problema nenhum. Ele escreve, ele lê, ele fala, tá ok. Aquele que tem uma paralisia, então, aquele que traz a paralisia, né, um PC, com menos comprometimento, uma prancha resolve, ele não tem problema cognitivo, ele não tendo problema cognitivo, ele acompanha a sua aula. Mas aí são adaptações de acesso com esse aluno também. De você, ou ele vai precisar de uma prancha, ou ele vai precisar de um note, alguma coisa que ele, notebook, ou um tablet, alguma coisa. Aí são adaptações de acesso para esse aluno. Aquele PC que tem uma dificuldade maior e que não tem a comunicação, aí são pranchas de comunicação. Ai, professora, mas você acha que eu vou perder tempo para fazer? Sim, existem pranchas de comunicação prontas. Mas você pode fazer essa prancha com aquilo que ele gosta. Se aquilo que eu já falei, o aluno que gosta, o menino que gosta de futebol, a menina que gosta de dança, ou alguma coisa assim, você trazer coisas para começar essa interação até que você tenha informação de alguém da área que você vá buscar para ter essa interação melhor e fazer essa adaptação do currículo. Aí, sim, seria uma adaptação curricular, que aí já não, como você faria, não daria para dar um texto enorme, e é tudo isso. Então, a adaptação sempre é olhar para o aluno. E você buscar pessoas que conheçam. E você tem sempre um professor coordenador dentro da escola. Ele é o apoio para você, para discutir. E aí, nos encontros dos professores, vocês fazerem essa troca. Porque, às vezes, um professor atendeu um aluno, tem uma sugestão simples. Vocês querem ver uma sugestão simples? É ter o aluno com cegueiro, até mesmo com baixa visão, ter uma prancheta, com uma placa de EVA, um papel, uma sulfite ali e uma caneta sem tinta. Pronto, o professor está explicando lá, ele passa do lado do aluno e faz o desenho que ele fez ali em relevo para que o aluno perceba o que ele está fazendo. Então, são várias dicas. O professor não perdeu tempo, não parou a sua aula, ele só passou na carteira do aluno, falando com todos, mostrou o desenho e fez com que o aluno tateasse ali e observasse o que ele estava fazendo. Então, a gente precisa... O segredo qual é? Olhar para o aluno. Na medida que a gente olha, professora, mas só olhar, eu preciso sim. Você terá algum trabalho? Terá. Mas você não tem outros trabalhos para planejar? Quando você planeja, quando você pensa, você vai pensando, você vai conversando, então isso se torna muito mais simples. Então, e todos ganham, professor. Eu tenho certeza que quando você faz essa adaptação para um aluno, vou repetir o que eu já disse, a sala ganha. Passo a palavra, Sônia. É verdade. Ô, Tânia, segunda-feira, eu e a Priscila, nós estávamos falando sobre
dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Então, logo quando a gente fala dificuldade de aprendizagem, a gente explica um pouquinho sobre transtorno de aprendizagem e já cai na área da educação especial, porque não tem como não falar das deficiências, né? E a Priscila estava explicando para gente que a dificuldade de aprendizagem, ela é para todos, né? Mas uma coisa é a dificuldade de aprendizagem, outra coisa é o transtorno de aprendizagem, outra coisa são as deficiências, né? E hoje eu li um trabalho muito interessante que eu gostaria de engajar aqui na nossa conversa sobre adaptação curricular, que é o trabalho da professora Alessandra Saraiva. Ela fez um trabalho sobre neurônios, espelho e a sua relação com o autista, com o autismo, né? E assim, eu achei muito. Acho que tem um microfone aí aberto. Tem. Acho que vai ter que fechar o microfone de vocês. Isso. Melhorou. E eu achei muito interessante o trabalho que a professora Alessandra fez. Ela fez o trabalho com o professor Douglas. Acho que é Douglas, depois ela me corrige. Eu achei muito interessante, porque eles falam muito sobre a questão de como os neurônios espelhados, né, essa parte do cérebro, ela é responsável pelo processo e as percepções de intenção e de como nós podemos compreender melhor as pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E dentro desse trabalho da professora Alessandra, Tânia, eu queria colocar aqui um material que eu trouxe do trabalho dela, que nós fizemos, eu e ela, a professora fez o trabalho já conceituado desde 2000. Aí eu queria aqui colocar para vocês, tudo bem, Tânia? Claro. E a professora Alessandra, ela está conosco, e se ela quiser comentar, sinta-se à vontade, Alessandra. Ai, desculpa, eu engasguei agora. Acho que eu fiquei emocionada aqui. Bem, a professora Alessandra apresenta para vocês a foto da professora Alessandra, e ela divulgou esse trabalho sobre a relação entre autismo e os neurônios, os neurônios espelho. Ai, desculpa, gente, eu coloquei aqui o link, né, do site da revista, no qual a professora fez a publicação. E aqui eu coloco para vocês o link do meu site, Sol Alencar, que nós falamos um pouquinho aí da neuropsicopedagogia. Bem, a professora Alessandra, Tânia, ela trouxe nesse trabalho alguns fatores assim muito importantes que quando eu conversei com você agora à tarde, a gente falou assim, nossa, a gente fala tanto de transtorno de espectro autista e a gente não tinha estudado essa área, né, Tânia? Você já tinha ouvido falar sobre os neurônios espelhados? Não, nunca. Então, aí ela coloca no trabalho a seguinte conclusão, né? A observação do material estudado demonstrou que existiam fortes indícios de que há uma relação entre os neurônios espelho e o transtorno do espectro autista, que a sigla é TEA, né? Então, toda vez que a gente fala de TEA, é o transtorno do espectro autista. E o autismo é uma deficiência, né, Tânia? Tem até uma legislação. É considerado. Tem uma legislação nova, né? Isso. Entrou hoje, ele é público-alvo também.
da educação especial. A professora Alessandra, ela fala, os sintomas mais frequentes do autismo são as dificuldades na comunicação. Então, nós estamos aqui falando sobre a adaptação curricular. Se um dos sintomas, né, se é muito frequente essa questão da dificuldade da comunicação no aluno autista, então, quando o professor faz uma adaptação curricular com esse aluno, ele se sai à frente, até mesmo de outros alunos. Eu lembro que eu fui fazer uma observação na sala de aula, numa escola, e chegando numa sala de aula do sexto ano. E chegando lá, a professora tinha um aluno autista, não vou falar o nome dele, e a professora colocou os alunos em grupo, e este aluno, ele sentado com os outros alunos em grupo, e ele ficou olhando para a professora, esperando a professora dar toda a comanda. E a professora, ela foi fazendo uns esqueminhas na lousa, e foi falando para fulano, olha, fulano, você vai fazer assim, você vai fazer assim, foi fazendo os esquemas, e o aluno autista, ele ficou prestando atenção. Então, quando eu peguei esse trabalho da Alessandra, relação entre autismo e os neurônios espelhados, eu entendi, então, por que esse aluno autista, ele ficou ali naquele momento, olhando a professora dar as comandas, só depois que a professora passou toda a comanda que o aluno foi fazer o que a professora pediu. E o mais interessante é que ele fez as atividades com muito mais rapidez do que os outros alunos. A Tânia acabou de falar aí para a gente, Tânia, que você falou assim, às vezes a gente prepara uma adaptação curricular para um aluno, pensando que vai só abordar esse aluno com deficiência ou uma adaptação de acesso, e no fim você tem outros alunos com dificuldade de aprendizagem, onde essa adaptação curricular vai servir para todos, né, Tânia? Sim, é verdade. E para um e atinge muito outros. Isso. E aí a professora continua, né, na finalização do seu trabalho, falando sobre o autista, né, a dificuldade que ele tem, né, em imitar, em fazer a interpretação, a comunicação, e tudo isso tem uma relação com a função do sistema neural. E a professora vem no seu trabalho, ela fala que, através da neurociência, né, se descobre aí novas técnicas que, já somadas às existentes, possibilita intervir sobre os neurônios espelhados, né, para que seja possível trazer uma melhoria na qualidade de vida dos nossos alunos com autismo. E ela finaliza, pensar a pessoa com autismo na perspectiva da neurologia em educação ainda é tão desafiador quanto o próprio autismo. E a neuropsicopedagogia é uma área que vem aí nos ajudando, né, trabalhar a questão neural, central, toda essa estrutura, para a gente entender um pouquinho aí o comportamento dos nossos alunos autistas. E aí eu coloquei aqui para vocês essa imagem, eu achei essa imagem, assim, muito chamativa, quando se fala aí dos neurônios espelhados, né? Que quando a gente fala espelhado, dá a entender que a gente está olhando para alguma coisa. E os nossos neurônios estão fazendo exatamente isso, né? Ele está observando, um neurônio observa, dentro do processo neural, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, faz com que a criança, no seu campo visual, ela passe a observar aquelas pessoas, o comportamento daquelas pessoas, e, por exemplo, um aluno autista dentro da sala de aula, ele começa, então, através da comanda, dos esquemas que a professora vai fazendo, ele começa ali
a entender melhor o que ele tem que fazer. Lógico que a professora já está também ali com uma ação adaptativa, né? Bem, aí eu trouxe aqui para vocês, falando da relação neural espelhada, eu trouxe aqui para vocês um pedacinho dizendo o seguinte: a implementação de uma adaptação curricular significativa, porque tem que ter significado para aquele aluno. Não dá para fazer adaptação curricular por fazer adaptação curricular. Você tem que fazer todo um processo de avaliação com esse aluno antes, uma anamnésia, todo um processo com ele, entender esse aluno, entender a pessoa que ele é, para trazer algo significativo. E a adaptação curricular não é você mudar o currículo, mudar a matéria. É dentro da matéria que o aluno está estudando, igual a professora. A professora, ela não muda, a professora na sala de aula do sexto ano, ela não mudou a atividade, ela apenas adaptou a atividade para que todos fizessem, inclusive esse aluno autista. Então, ela é de grande porte, deve ser sempre precedida de uma avaliação criteriosa das reais necessidades do aluno, pois esta deve sempre favorecer o processo de aprendizagem. Essas adaptações devem permitir aos alunos com deficiência que apresentem necessidades educacionais especiais o alcance de objetivos educacionais que lhes sejam viáveis, né? E eu trago, finalizando para vocês, a relação da adaptação curricular e a questão dos neurônios espelho. O ser humano que é portador do transtorno do espectro autista, a TEA, necessita também de ter o currículo adaptado, a fim de que possa interagir cognitivamente. A área responsável por neurônios espelho gradualmente fará com que o sujeito observe o ambiente externo e interno, sendo de ampla importância as imagens visuais para que cada um, no limite de suas ações, possa aprender a refazer, a fazer, favorecendo assim a apropriação do conhecimento, significativo. E a Priscila, Tânia e a Alessandra e os demais que nos ouvem, a Priscila Lourenço trouxe para nós essa frase do Einstein, que eu achei muito interessante. Somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passaria sua vida inteira acreditando ser estúpido. Muito legal, Perfeito. né, Tânia? A professora Perfeito. Alessandra, deixa eu ver se ela ainda está conosco, que eu estava com a... Ah, tá. Eu tirei o espelho daqui do computador. A professora Alessandra, ela nos deu aí essa graça de estar conosco hoje, Tânia. Você quer ouvir ela falar um E, pouquinho? claro, eu fiquei lisonjeada de ter. E que trabalho que eu vou depois buscar para ler mais profundamente. Alessandra, quer falar um pouquinho? Abri o meu microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Olha, eu desejo uma boa noite, agradeço muito por ter sido convidada para assistir. Achei muito proveitosa a live de vocês. E quanto à minha parte sobre adaptação curricular, que eu estou aprendendo aqui com vocês e também sei um pouquinho, bem pouquinho, eu acho que o que você falou de mais relevante foi que precisa muito ter adaptação bem feita para que você conheça profundamente aquele aluno, porque nem todo aluno com autismo tem a mesma dificuldade. Uns representam mais dificuldade social, outros mais intelectual. Então, o que vocês disseram complementou muito aquilo que eu já sabia e me trouxe coisas novas. Né? Porque hoje nós temos o neurofeedback, que é um tratamento que ajuda a ativar aquelas partes do cérebro que não estão sendo ativadas corretamente e que pode ajudar também a criança a se adaptar melhor
no colégio regular. Eu agradeço a oportunidade e espero uma próxima vez estar junto com vocês, aí, aprendendo mais e mais. Nós é que agradecemos, né, Tânia? E eu vou buscar o trabalho dela para ler com mais detalhadamente, até para a gente poder entender. Eu gosto muito do tema da neurociência, tudo, então eu acho importante e acredito nisso, né? Então eu vou buscar o que ela tem escrito, tudo isso, para a gente poder aprender mais, que isso que é importante, né? A gente que lida com formação, que lida com professores, tem muita angústia desses professores e a gente precisa buscar cada vez mais o conhecimento para poder propiciar para eles, né? E eu realmente que agradeço a oportunidade, Sônia, dessa live, de a gente poder estar contribuindo e ter conhecido agora a professora Alessandra, que foi muito legal. E eu agradeço o convite. Bem, nós já estamos aí terminando, né? Nós temos 4 minutinhos, nós estamos terminando aqui nosso bate-papo, e a Tânia faz um trabalho de excelência como formadora, e já queria deixar aqui o meu convite para que um próximo bate-papo, uma próxima live, a gente traga alguns materiais que mostre, né, na tela, alguns materiais de adaptação de acesso. A Tânia conhece N programas, né, e conhece bem alguns materiais. E já fica aqui meu convite, Tânia, se você quiser, daqui mais um mês aí, a gente marca alguma coisa sobre materiais, e mais para frente, conforme o pessoal vai pedindo para nós algumas formações sobre adaptação, e aí nós vamos fazendo. O que você acha, Tânia? Claro, a gente vai estar aí para ajudar esse professor que está atendendo o nosso aluno, é fundamental. E também já fica aqui meu convite para a Alessandra, né? Eu já tinha conversado com a Alessandra sobre isso, ela aceitou. Já fica aqui meu convite para a Alessandra vir falar um pouquinho mais sobre esses neurônios espelhados, porque não é um assunto, lógico que eu fui a fundo, mas foi um assunto que me chamou assim muita atenção, porque eu lembrei do caso dessas observações na sala de aula que eu fui fazer com os alunos autistas, e realmente, você chega na sala de aula, o aluno autista, quando ele não tem outras deficiências ou outros transtornos, né, alterados, principalmente o aluno autista leve, né, porque nós temos aí várias graduações, o leve, né, o médio e mais grave, pelo código aí da ciência. Então, você pode reparar, a gente vai na sala de aula, você olha para eles, você não sabe falar quem deles é um aluno com transtorno do espectro autista, porque simplesmente ele para e ele fica te observando, ele faz uma leitura de você, e às vezes observa coisas assim em você que ninguém mais observa, né? E me chamou muita atenção e eu lembrei desse caso. Então já fica aqui meu agradecimento e o nosso convite, né, Tânia? Para a Alessandra participar conosco. E aí, Alessandra, concorda? Claro, vai ser um prazer. Vai ser bom. Muito feliz estar com vocês novamente. Foi um prazer maravilhoso. Bem, eu que agradeço. Eu agradeço você, Tânia, a Alessandra, ao Jorge, a Roseli, o pessoal que foi entrando aí na sala. Tem um outro pessoal que pediu acesso, mas quando eu estou espelhando a tela, eu não consigo permitir o acesso, e a gente está aprendendo, né? Nós estamos nos adaptando, né? Na verdade, em fazer esse trabalho aí, home office, e falar com o público sobre a neurociência, a neuropsicopedagogia. Eu agradeço, assim, vocês de coração, um abraço, assim, muito, muito forte para vocês.
Principalmente você, Tânia, que trabalhou o dia inteiro, né? Aliás, eu acho que você está de férias, né? Estou de férias, mas eu estou de férias, estou trabalhando. Ah, então, aí está aqui conosco. Gente, com certeza. Um beijão para vocês e não deixe de entrar lá no site da Neuropsicopedagogia, Sol Alencar. É só digitar Sol Alencar tudo junto.com e entrar no nosso site, porque todo esse material das lives eu estou colocando lá no site. E assim que a gente entender melhor essa questão das gravações, eu vou colocar também no site. Ô, Tânia, o material da Alessandra, ela deixou, eu vou colocar o link onde ela fez lá na revista, né? Fez fez a publicação dela, eu vou colocar, assim que ela disponibilizar, eu coloco lá, o material de hoje eu já vou colocar lá também com esse link, tá bom? Beijo. Beijão, meninas e meninas. Beijo. Jorge. Obrigado, valeu, hein? Gostei demais, hein? Muito bom. Bateu uma saudade, né, Jorge? Nossa, nem fala. Eu tô aqui só olhando, meu Deus, quanto tempo. Verdade. Espero nas próximas me chamar de novo, hein? Foi muito proveitoso. Tá bom. Beijo, tchau, obrigado. Beijo, abraço, tchau. Tchau.